E para isso eu quero ler no livro do profeta Jeremias contigo, o capítulo 1. Você pode abrir a sua Bíblia ou acessar o seu aplicativo da maneira que você tiver. E vamos ver o que o profeta nos ensina aqui. Jeremias capítulo 1, do 4 ao 12. Diz assim: assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Não tenhas medo diante deles, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca, e me disse: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derrubares, e para destruíres e para arruinares, e também para edificares e plantar. E veio ainda a palavra do Senhor dizendo: o que é que tu vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E me disse o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Vamos orar? Obrigado, Paizinho, pela tua palavra preciosa, esclarecedora, e que fala profundamente ao nosso coração. E é o que nós oramos nessa noite, Senhor, que a tua voz seja ouvida, e aquilo que há no teu coração para cada um de nós seja liberado, Senhor, e possamos sentarmos e desfrutarmos dessa linda mesa que tu tens proposto para nós nessa noite. Amém. Amém, queridos? Eu diria assim que em tempos de definições e mudanças, e a gente vive um tempo de definições e mudanças, alguns de nós, na fase de vida em que nós estamos, seja definindo coisas pessoais, como coisas afetivas, coisas profissionais, coisas estudantis, questões de negócios, o Brasil vive um tempo muito conturbado. Nós temos agora um mês, de certa forma, difícil pela frente, por tudo que a gente está vivendo em termos políticos. E eu diria que num tempo como esse, é fundamental, é de extrema importância que nós tenhamos uma visão, um entendimento daquilo que Deus tem para nós, para que nós não erremos o alvo. Amém, queridos? E talvez o mais importante disso tudo é que Deus quer participar disso. Com certeza Ele não quer ficar fora, porque são oportunidades que Deus tem para alargar o nosso horizonte, para renovar o nosso entendimento e nos conduzir por seus caminhos que às vezes nós nem imaginamos, porque Deus efetivamente ama nos surpreender, especialmente quando são surpresas boas. Por isso ele pergunta aqui para Jeremias: o que é que tu vês, Jeremias? E o profeta respondeu: eu vejo uma vara de amendoeira, Senhor. E Deus disse: viste bem, porque eu cuido da minha palavra para que ela se cumpra. Nos versículos anteriores que nós lemos, antes de Deus fazer essa pergunta para Jeremias, ele está instigando o profeta a estender os seus olhos à frente. Ele está esticando o entendimento do profeta numa conversa muito desafiadora para esse homem. Então, Deus, e a forma como ele trabalha, né? Primeiro, ele afirma o profeta, ele afirma a identidade e a missão de Jeremias, porque para ele tudo era novo até então. Quando
e às nações eu te dei por profeta. Então a primeira coisa que Deus faz, Ele afirma a identidade do profeta. E como é uma conversa, Jeremias se lamenta e diz: mas eu sou uma criança, Senhor. E aí a segunda coisa que Deus faz, Ele encoraja e dá garantia ao profeta de que efetivamente é uma missão boa que ele está recebendo, quando Deus diz: sou eu que estou te enviando. Em outras palavras, né? Então eu assumo. Nós falamos isso domingo, né? Quando Deus chama, quando Ele comissiona, quando Ele nos nomeia, Ele assume o compromisso pelo chamado. Amém? E Ele nos dá condições de desenvolvermos o ministério e chamar. Mas Ele é responsável pelo fato de nos ter chamados. Amém? Então agora Deus está dizendo para o profeta: sou eu que estou te enviando. Então a minha parte eu vou fazer. Tu fica tranquilo. E disse mais ainda: não precisa ter medo, porque eu vou contigo. Aonde tu pisares, seja a situação que tu viveres, eu vou estar ao teu lado, porque o desafio é meu. E aí só depois disso, amado, Deus estende a mão e toca na boca de Jeremias e diz: ponho as minhas palavras na tua boca. Amém? Então, antes de nos tocar, né, antes de ser invasivo, eu diria assim: o Senhor ganha o nosso coração. Amém? Ele conquista o nosso coração, Ele nos atrai, Ele entra no nosso coração sem nos tocar. E aí, a partir do momento, isso com qualquer relacionamento é uma maneira inteligente, né? De irmos passo a passo, ganhando o coração, conquistando a pessoa, até nós efetivamente chegarmos a algo mais pessoal, como tocar naquela pessoa. Amém? E por último, Deus dá um desígnio para Jeremias. Ou seja, nós falamos sobre isso domingo também, né? Ele nomeia, Ele envia e o constitui profeta entre as nações e reinos, com uma missão bem clara. Amém? Com uma missão bem clara. Eu estava meditando nisso hoje e me lembrei de uma história minha lá na nossa chácara, né? Os irmãos sabem que agora tem alguns animais lá, e um deles, uma delas é uma ovelha com 2 carneirinhos, que aliás um foi morto pelos cachorros. Ontem foi uma tristeza que houve lá. Lamentavelmente só temos 2, um cordeirinho agora e a ovelha mãe. E temos também um cavalo, que na verdade é uma égua que deu um potrinho que muitos de vocês conhecem. E o meu desafio nessas últimas semanas tem sido ganhar o coração daquele potrinho, se é que se pode dizer isso, né? E não é fácil. Eu sempre aprendi, né? E digo para os outros: quando tu chega perto do cavalo, tu não pode mostrar para ele que tu está com medo, porque senão ele percebe. Só que eu não consigo colocar isso em prática. Eu chego perto do bicho e ele não dá a resposta que eu quero, e eu já acho que ele vai me dar um coice, vai me morder. E esse potrinho é assim: eu estou tentando conquistar ele faz tempo. E aí o irmão Sidney chega, e aí eu lendo e conversa com ele e tal, né? E ele responde, e aí eu vou chegando devagarinho, conversando, né? E aí, potrinho, como é que tá? Vitória, né? Tranquilo, fingindo que eu sou corajoso, né? E aí, daqui a pouco mais, ela dá um meneio assim, e se vira e quer me associar. Então, eu ainda tenho que aprender com o Senhor, né? Como ganhar o coraçãozinho desse bichinho, para depois tocá-lo. Né? Depois que tu conquista, né? Seja um animal, seja quem for, não tem mais liberdade para dar um abraço naquela pessoa, para chegar, ou então no potrinho, para daqui a pouco mais até poder montar. Mas está difícil. Eu peço oração nesse sentido para que eu possa vencer esse desafio aí. Amém, queridos? Muito bem. Voltando à história de Jeremias, quando Deus pergunta para ele o que ele vê, e Jeremias diz que vê uma vara, Jeremias já está entendendo o que é que Deus está fazendo com ele. Pois ele sabia muito bem qual era o significado dessa vara. E eu vou explicar rapidamente. Lá no deserto, isso você pode ler em Êxodo 17, é uma história muito linda, terrível, mas muito significativa. Houve uma revolta muito séria de alguns líderes de Israel contra Arão e Moisés, que eram os líderes. Eles questionaram a liderança, o chamado deles, e a
morreram 250 pessoas. A terra se abriu, engoliu pessoas. Foi um filme assim de The Day After, aquele famoso, né? E outros mais. E aí, nessa ocasião, Deus diz para Moisés: fala o seguinte, Moisés, tu separa uma vara de cada um desses 12 líderes, um representante de cada tribo. E aí tu põe na vara da tribo de Levi, tu põe o nome de Arão, né? E coloca na tenda da congregação. E aí o que vai acontecer? A vara do homem que eu escolher, essa florescerá. Então eram 12 varas completamente desconectadas, assim, soltas, né? Um ramo, foram colocadas lá. E Deus disse que só uma delas ia florescer e amanhecer com um ramo de flores. E dito e feito, no outro dia, Moisés foi lá e a única vara que havia florescido era justamente a vara de Arão. E aí, a partir de então, Deus constituiu Arão como sacerdote sobre Israel. E a partir daquele dia, Jeremias entendeu tudo, porque aquela vara era um símbolo de autoridade, de alguém que ia representar Deus como profeta, como pregador. E ele entendeu tudo, apesar dos conflitos interiores que ele mostrou na conversa que ele teve com Deus. Ou seja, como Deus estivesse dizendo, né? Assim como eu fiz com a tribo de Arão, Jeremias, eu farei contigo. Amém? E eu diria, amados, que estava pensando nisso, que essa é uma mensagem para os dias de hoje. É uma mensagem para os dias de hoje, para a igreja de Cristo e para a minha vida e para a tua vida também. Então a primeira coisa que Deus faz nesse contexto, nesse chamado, nesse convívio, né? E Ele faz isso para a igreja, Ele faz isso para mim, faz para ti, é a experiência de muitos de vocês. Deus nos dá uma imagem, um sonho ou uma visão. Amém? Ele planta em nós algo visível, mesmo que seja na nossa mente. Então, para Jeremias, por exemplo, ele disse: olhe e me diga o que tu estás vendo. Para Abraão, Deus disse para ele: sai da tua terra e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E lá adiante, ele disse para Abraão: agora levanta os teus olhos e vê. Para José, Deus deu um sonho. Um sonho. Era uma mulher, um menino, mas Deus deu um sonho, aonde José começou a entender tudo que Deus ia fazer na vida dele, e era apenas um garoto de 15 ou 16 anos. Então o que é que eu quero dizer com isso, amados? Que sem uma visão clara, nós nunca chegaremos ao destino certo. Amém? Se você sair daqui em direção a qualquer lugar, você vai chegar a qualquer lugar. Agora, se você sair daqui em direção à Praça 20 de Setembro ou à Praça General Coronel Pedro Osório, não é general ainda, é coronel, você vai chegar lá. Se você sair daqui e na sua mente você visualiza já a sua casa, a sua cama, a sua cozinha para fazer o lanche, você certamente vai chegar em casa. Amém? Então, quando nós temos uma visão clara, nós vamos chegar no destino certo. E Deus tem um destino certo para cada um de nós. Amém? Mas se nós não vermos nada, não vamos saber para onde ir, podemos ficar paralisados. Amém, queridos? Então, sem ver esse propósito e sem convicção, nós vamos viver andando em círculos, como o povo de Israel andou 40 anos em círculos, porque não se negava a ver a visão que Deus tinha dado para eles, que era ir para Canaã. Amém? E agora Jeremias viu aquela vara, e junto com isso ele recebeu a palavra de Deus e a convicção que ele precisava. Está entendendo o que eu estou falando? Amém? Graças a Deus. Olhos naturais, amados, enxergam coisas comuns. Amém? O que são olhos naturais? São os olhos do nosso corpo, e através dele nós vamos enxergar coisas naturais. Mas os olhos espirituais revelam o sobrenatural de Deus. Ou vocês acham que na frente de Jeremias havia uma amendoeira cheia de varas, ou tinha uma vara de amendoeira dançando para ele e todo mundo podia ver? Não. Essa visão era exclusiva para Jeremias, e ele viu isso através de olhos espirituais, prescrutando, sondando o sobrenatural de Deus. Amém? E agora eu quero te
perguntar: o que é que tu vês? Não precisa responder, não vale nota, ninguém vai ser reprovado, mas fica a pergunta: o que é que tu vês? O que é que tu tem visto? O que é que Deus tem te mostrado? Eu acredito que se a gente tivesse tempo e pudesse ouvir, nós íamos nos alegrar com muita coisa boa que vocês certamente estão vendo. E se você ainda não vê nada, eu oro para que o Espírito Santo abra o teu entendimento e você possa começar a ter uma visão clara, seja para a sua vida, seja para um chamado de Deus, seja para o que for. Amém? O que é que tu vês? O que é que os teus olhos te mostram? O que é que o teu coração te mostra? O que é que o teu espírito te mostra? Lá em Marcos 8:22 tem uma história muito interessante, que é quando Jesus curou um cego. E aí olha o que Jesus disse para ele: não volta para aquela aldeia e nem diz nada para ninguém lá. Ou seja, vaza e não conta nada para eles. Aí pode parecer uma ingratidão, assim, né? Vou deixar minha família, meus amigos, agora depois que eu cego durante tantos anos, que agora Jesus nem me diz isso. Mas isso aqui, toda a palavra tem uma revelação, tem um significado, tem um valor natural e tem um valor sobrenatural também. E é isso que eu quero explorar com vocês aqui. O que Jesus está querendo dizer? Quando nós recebemos uma visão, amados, dependendo do ambiente em que nós vivemos, nós precisamos sair daquele ambiente de incredulidade, muitas vezes aonde nós vivíamos, de religiosidade, ambiente muitas vezes de relacionamentos que nos impedem de sair em direção à visão que Deus deu. Amém? Eu não estou dizendo que você vai sair da sua casa, vai deixar os amigos, não. Isso tem muito a ver com um valor, com um ambiente espiritual. Você pode eventualmente ficar no mesmo local geográfico, mas estabelecer uma nova postura, uma nova tomada de posição e viver segundo um novo entendimento na sua vida. Amém? O que é que Jesus estava querendo dizer para esse cego? Que o lugar de onde ele vinha era um lugar de pessoas que não acreditavam em Deus, que iam zombar dele e que não valia a pena compartilhar o sonho com pessoas que não entenderam. Amém? Então, compartilhe o seu sonho, a sua visão, com quem sonha e acredita nos sonhos de Deus. Amém? Para que você não fique frustrado, para que você não receba a desaprovação de alguém que você espera a aprovação, mas compartilhe com o Senhor, compartilhe com pessoas que pensem com você, que acreditem da mesma forma e que possam te ajudar na caminhada em direção desse sonho. Amém? Estamos juntos até aqui? Amém. Muito bem. A segunda coisa, a primeira que eu falei é a imagem que Deus nos dá, né? Seja um sonho, uma visão e assim por diante. E a segunda coisa que é relevante aqui também é buscar o modelo de Deus. Deus tem um modelo de como fazer as coisas, e enquanto nós não entendemos o propósito de Deus, nós vamos agir segundo o nosso entendimento. Amém? Enquanto alguém não te confrontar, não te questionar, você vai agir conforme aquilo que você entende, né? E a partir do momento que a gente entende o propósito de Deus, aí nós vamos começar a agir segundo o coração de Deus e aquilo que Ele sonhou para nós. Isaías 43:10, não precisa ler, diz assim: eu te escolhi, primeiro, para que saibas, segundo, para que creias, e terceiro, para que entendas que eu sou o mesmo e que não há outro. Amém? Então o que eu aprendo aqui, né? Que nós podemos saber e podemos crer, mas se nós não entendermos, nós podemos atrapalhar todo o projeto de Deus, nosso ou de quem quer que seja. Amém? Então nós precisamos saber, crer e entender. Isso fala, de certa forma, da nossa imaturidade. E quando nós somos imaturos no entendimento das coisas de Deus, nós mais atrapalhamos do que ajudamos. Amém? Na medida que a gente não entenda, nós certamente vamos atrapalhar aquilo que Deus tem para as nossas vidas e eventualmente na vida dos outros. Por exemplo, Noé e a família, os irmãos conhecem a história,
e os amigos talvez conheçam também, foram salvos do dilúvio, o famoso Noé do dilúvio. Tá? Então, para que o propósito de Deus com o homem fosse resgatado, aconteceu tudo isso. Veio o dilúvio, morreu quase todo mundo, ficou só a família de Noé, e Deus preservou a família de Noé para que o seu plano, o seu chamado, o seu pensamento perpetuasse. Mas Noé não conseguiu dar continuidade a isso por falta de entendimento. Aí o que Deus fez? Ficou bravo? Ficou triste? Ficou frustrado? Não. Deus chamou Abraão. Pronto, ok, passou a época de Noé, ele não conseguiu, não respondeu à altura. Deus chamou Abraão para dar continuidade ao seu plano. Amém? E o levou para Canaã, a mesma terra que fora amaldiçoada por Noé. Amém? Então o que acontece, amados? Por que isso aconteceu? Porque Deus sempre vai nos levar para lugares que precisam de resgate. Deus sempre vai nos levar para lugares que precisam de cura. Amém? Por que os irmãos acham que Deus nos plantou nesse lugar aqui? Eu não tenho dúvida nenhuma que é um lugar que precisa de resgate, precisa de cura. Deus vai nos plantar sempre em lugares que precisam de esperança, precisa de perdão, porque esse é o chamado e o dom da igreja. Lugares que precisam ser transformados. Você entende isso? Por isso nós estamos aqui. E isso mexe profundamente comigo, amado. Por isso nós fomos plantados nesse lugar. Por isso a igreja habita na terra. Por isso você congrega onde congrega. Por isso você trabalha e estuda no lugar onde você está. Por isso você nasceu onde nasceu e faz parte da família que faz. Por isso você é filho do pai e da mãe que Deus lhe deu. Porque tudo isso nesses lugares precisam de alguma forma de cura, de restauração. E Deus te plantou aí para que você seja esse elemento. Deus nos plantou aqui para que nós sejamos esse elemento. Deus plantou a BCN na Zona Norte para que seja instrumento de cura, de restauração, e certamente o tem sido. E da mesma forma os irmãos que congregam em outros lugares, e tudo aquilo, mesmo que você não entenda nada de Bíblia, nada de Deus, eu vou te dizer uma coisa que você jamais vai esquecer: você é o que você é, e você faz o que você está, e anda onde anda, porque Deus tem um propósito através da tua vida. Amém? Então, Abraão, por exemplo, foi para uma terra próspera, né? Canaã era o lugar do sonho. Só que ele chegou lá, havia seca e fome. Mas como assim, Senhor? Tu me mandaste para esse lugar aqui, onde está todo mundo morrendo de fome. E aí o que acontece? Abraão se deu conta, mas, que a prosperidade daquela terra estava dentro dele. Ele seria o elemento e o agente de prosperidade daquela terra. Às vezes nós chegamos assim num lugar, né, horrível, relacionamentos, tudo, né, um trabalho, uma escola, ou então a família, os vizinhos estavam em caos, briga, ninguém se entende, é um horror. E a gente tem vontade de sair correndo. Né? Talvez algum de vocês vivam isso, talvez no casamento, ou talvez na família, ou em algum outro relacionamento, dá vontade de desaparecer. Aí eu vou te dizer: espera um pouco. Amém? Espera um pouco. Vê se Deus não tem alguma visão, alguma imagem, algum sonho para a tua vida nesse lugar, antes que você saia correndo. Amém? Então, amados, a mudança de Abraão não foi só geográfica, porque ele saiu lá de Ur dos Caldeus e andou dias, semanas e meses até chegar em Canaã. Não, o que estava acontecendo na vida dele era uma mudança de modelo. Amém? Por isso eu falei: busque o modelo de Deus. Era uma mudança de modelo. Ele estava entendendo e recebendo o modelo de Deus para resgatar o seu propósito na vida do homem. Amém? Lembra que Deus falou para Abraão: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra, Abraão. Que coisa, hein, amado? Quando aquele homem lá no fim de mundo, né, ia imaginar que Deus ia usá-lo para abençoar todas as famílias da terra. Amém? Então nós precisamos aprender a andar no modelo de Deus, não no nosso. Não anda mais no teu modelo, e nem nos outros. Amém? Por isso Moisés foi tirado do Egito e viveu 40 anos no deserto. Sabe para quê? Para desconstruir o modelo do Egito que havia dentro dele.
Ele nos remove, Ele nos leva para outro lugar, Ele chama a nossa atenção para desconstruir os modelos que não são dele na minha e na tua vida. Amém? E modelos e coisas do céu não se moldam com modelos da terra. Amém? Não queira construir, edificar nada que seja do céu com modelo, com referência terrena. Não vai dar certo. Enquanto nós não mudarmos o modelo, as coisas não vão acontecer dentro do propósito de Deus. Porque o plano é dele, o projeto é dele, e os planos e projetos deles não se frustram. Os meus sim, os teus sim, mas os deles nunca, jamais, never or again. Amém? Davi, por exemplo, já estou indo para o fim, não se assustem, sempre procurou se mover dentro do modelo de Deus, na maneira de Deus fazer as coisas, e sempre que ele fez isso, deu tudo certo. E quando ele não fez, deu tudo errado. Por que acontece isso? Porque Deus dá capacidades e direções diferentes para cada um. Amém? O modelo de Deus não muda, mas a capacidade, a habilidade, o talento, o dom, ele distribui individualmente e diferente de um para o outro, e a direção também é diferente de uma pessoa e outra, tudo segundo dentro do modelo de Deus. E aí a minha segunda pergunta nessa noite: será que nós estamos dispostos a largar os nossos modelos? Será que a igreja está disposta a renunciar aos seus modelos? E quando eu falo a igreja, a gente fala da igreja visível, da igreja instituição, temos falado muito sobre isso, os irmãos entendem. Porque os nossos modelos passam, mas os modelos de Deus geram frutos para a eternidade. Em Marcos 3, e nós ministramos essa palavra esse domingo, nesse contexto, a Bíblia diz que Jesus subiu ao monte e chamou para si os que ele quis. Lembra da palavra? Quem estava aqui? Ele chamou para si aqueles que ele escolheu. E eles vieram, e ele nomeou 12 para pregarem, com o poder de curar os doentes e expulsar os demônios. Era o modelo de Jesus. Ele fez o desafio, escolheu, por uma série de critérios, e escolheu 12 homens e chamou. E eles vieram. Poderiam não ter vindo, mas aceitaram o desafio. E aí Jesus deu qual era o modelo, qual era a direção, qual era o propósito, e eles entenderam e vieram. Amém? Então o que acontece, amados? Não há como nós aceitarmos o desafio de Deus e queremos fazer da nossa forma, porque nós não podemos corromper os modelos de Deus. Amém? Deus tem um modelo para os negócios, por exemplo, para fazer negócios. O modelo de Deus para fazer o negócio é dentro da lei, é dentro da justiça, é sem usurpação, sem corrupção. Deus tem um modelo para o casamento, Deus tem um modelo para a família, Deus tem um modelo para a política, Deus tem um modelo para os relacionamentos, e em tudo isso precisamos olhar o modelo, e a palavra de Deus é rica em nos mostrar os modelos e o pensamento de Deus. Amém? Lá em Hebreus 11, a Bíblia diz que pela fé Abraão obedeceu e saiu sem saber para onde iria. Ele saiu numa confiança em cima de uma palavra de Deus. Só que nem sempre, nós vamos saber como chegar ao final do caminho. Nem sempre nós vamos saber. Às vezes nós sabemos o que vai acontecer lá. José sabia qual era o final do sonho, mas tudo que ele ia passar no meio do caminho, ele foi saber depois, ao longo dos próximos anos. Amém? E no nosso caso, nós muitas vezes não vamos saber como chegar ao final. Às vezes Deus nos dá uma dica, nos dá outra, vai clareando aos poucos, porque nem sempre nós sabemos tudo. Amém? E eu diria ainda bem, se nós soubéssemos tudo, nós iríamos fugir de coisas, iríamos querer dar um drible em Deus, enfim, íamos morrer de medo para outras coisas. Então por isso que Deus preserva para ele algumas coisas e vai compartilhando conosco. Agora, nisso tudo, Abraão esperava em Deus, ele tinha uma convicção, ele tinha uma certeza que Deus estava comprometido e não ia deixar. Tanto que a Bíblia diz
o olhar espiritual de Abraão, o coração dele, via muito longe, amados. Ele via a igreja, né? E nós podemos dizer que essa cidade que tem fundamentos, construída por Deus, é a igreja que nós vemos hoje e que se multiplicou ao longo de muitos anos. Amém? Era para hoje que Abraão olhava, era para o ano que vem, era para 10 anos atrás, era para daqui a 5 anos, se Jesus não voltar antes. Enquanto isso não aconteceu, ele foi fazendo aquilo que estava ao seu alcance, e ele não construiu nada, não edificou nada, foi morando em tendas, porque ele sabia que daqui a pouco mais tinha um novo desafio, e ele ia ter que se levantar, juntar as tralhas dele e ir adiante. Amém? Então, enquanto Deus não te der o desenho, ou pelo menos o próximo passo, não construa. Amém? Não faça nada. Habite em tendas até você ter o modelo de Deus. Antes disso, não faça nada. Porque Deus sabe a hora perfeita para tudo. Amém? Ele sabe a hora de avançar, Ele sabe a hora de descansar, Ele sabe a hora de recuar, de trabalhar, de esperar, de se mudar, de se casar, de estar sozinho, de ter filhos, enfim. Amém? Então não construa sem o seu desenho, porque o risco do erro é muito grande. Durante um tempo, Abraão não tinha o desenho completo, mas ele tinha uma ordem de Deus: sai da tua terra e anda, sai da tua terra e caminha, e eu vou te mostrar o próximo passo. Deus nem disse aonde nem quando que ele ia falar, mas Abraão andou durante um tempo na confiança dessa palavra, de que Deus estava com ele e que era para ele sair e entrar por aquele caminho e esperar. Parece a caça do tesouro, né? Espera a próxima dica, resolve essa e procura a próxima cena. Amém? Quando você tiver o modelo de Deus na tua vida, você não terá mais vida em outro lugar, o resto tudo vai perder a graça, os outros propósitos vão perder o sentido de uma forma completa e absoluta. Amém? Não entenderam nada, né? Vou repetir, vocês vão dar um amém, glória a Deus. Quando você tiver o modelo de Deus na tua vida, você não terá mais vida em outro lugar, os outros propósitos vão perder totalmente o sentido para você. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Me ajudem a pregar, gente. Cada vez que você dá um amém, você diz: é isso mesmo, Senhor, é isso que eu quero para mim, mesmo que ainda não esteja acontecendo. Olha o que Deus disse para Abraão. Isso aqui é muito, muito lindo. Deus disse assim para Abraão: de ti farei uma grande nação. Amém? E depois ele disse: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Amém? Às vezes a gente sai procurando, né? Se fala muito em avivamento e não sei o que, aí parece que a gente fica procurando. Onde será que está esse avivamento? Onde é que está o avivamento na vida de Abraão? Dentro dele. Amém? Deus estava plantando uma visão absoluta, imutável na vida desse homem. E a partir do momento que Deus lançou isso, era dele e nele que Deus ia fazer. E a visão que Deus tem para mim e para a tua vida, ela também é absoluta, é imutável, e ela vem de ti e ela passa por ti. Amém? Ou seja, essa grande nação que Deus disse, né, de ti farei uma grande nação. Essa grande nação, onde é que estava essa grande nação? As pessoas estão entendendo o que eu estou falando. Aonde é que estava essa grande nação, amados? Dentro de Abraão. Bruno, nota 10 para ti agora tu matou a pau. Vou até te liberar de provas e trabalhos aí para ti poder ir a Porto Alegre visitar os teus familiares. Amém, queridos? Então, essa grande nação que Deus falou estava em Abraão. E a bênção para as famílias, amados, estava onde? Em Abraão, dentro dele. É de ti, é em ti e é de ti. O sonho de Deus está em ti e vai vir por ti, amado.
ti. Amém. Amém. O sonho de Deus nesse lado aqui vai vir por ti. Amém? Agora você pense como você quiser. Você pode olhar para a sua família, você pode olhar para a sua casa, você pode olhar para o seu bairro, para o seu condomínio, pode olhar para a cidade, pode olhar para as nações. Tem alguém aqui olhando para as nações? Amém. Tem? Levanta a mão, levanta a mão. Fica com a mão levantada, fica com a mão levantada. Quero ver quem está olhando para as nações lá, ali, coisa linda, não baixa a mão, aqui, ali, aquele casal amado, ali, aqui tem alguém, não vamos ter que misturar, aqui tem alguém olhando para as nações, olha aí, ó, Deus está te dando visão para as nações, tem alguém tendo uma visão para Pelotas, tem alguém olhando para Pelotas, levanta a mão, não pode todo mundo olhar para fora e não olhar para cá. Amém. Talvez Deus tenha te dado, está te dando uma visão para a vida do teu filho, para a vida da tua esposa, para a tua família. Talvez Deus esteja te dando uma visão para o teu trabalho, amado, na tua escola, com o teu professor, com os colegas de aula, ou para a universidade. E aí, o que você vai fazer com isso? Eu imagino, amados, na experiência de José, menino ainda, né? Você conhece o contexto, uma casa conturbada, os irmãos tinham ciúme dele, o pai gostava muito dele, de repente ele tem um sonho, e ele conta o sonho, todo crianção, né? Meninão, assim, adolescente, tive um sonho, que loucura, o que é isso? Aí contou para os irmãos olharam, o que é isso? Isso aqui vai mandar em nós agora? Que história é essa de que nós vamos, e mais o pai e a mãe vamos ajoelhar diante de ti? José aprendeu que ele não podia repartir o sonho com quem não acreditava no sonho. Talvez tenha sido um dos piores momentos. Sabe quando você chega em casa assim, com uma história, com uma experiência, né? E aí você conta assim, e aí a pessoa. Gostaram da cara? Nem sei fazer duas vezes. Às vezes eu chego em casa assim, ontem nós tivemos uma experiência linda aqui com um irmão que aceitou Jesus. É um moço que está nos grupos de estudo de segunda-feira, é aluno do interior, e aí Deus vem movendo o coração dele assim, e a esposa já se batizou e congrega, vem estar orando por ele, e ela começou a ter uma visão por esse moço, e há um ano e pouco atrás ele teve um acidente de moto, quase morreu, ficou todo quebrado, e a esposa sempre amando ele, ministrando com ele, e aí foi colocando uma sede no coração dele. Alguma coisa mudou na vida dessa mulher. Ele foi drogado, viveu uma vida louca assim, e ela já fazia parte disso. De repente ela foi transformada e ele não entendia o que estava acontecendo, e aí viu que ela vinha para a igreja, reunia com os irmãos. Agora, antes ela ficava vendo novela, alguém vê, não tem problema nenhum, eu não vejo, não me interessa, né? Agora ficava ouvindo louvores, ouvindo pregação. Antes ficava lendo telenovela, não, é fotonovela, nem existe mais isso. Agora ficava, em vez de ler, ficava lendo a Bíblia, lendo livro. Que isso, que houve com essa mulher? E aquilo foi dando uma sede, e ele em casa doente, não podia sair, quebrou a perna, estava todo ruim. E ele começou a pensar, tem alguma coisa nessa mulher, e aí começou a descobrir, foi indo, e aí um dia veio na igreja e foi lá na chácara, no movimento lá, e ele foi pegando o gostinho e entendendo o que estava acontecendo, e começou a provar disso, começou a comer esses frutos da vida dos irmãos, e aí veio aqui, fez 3 meses de estudo da palavra. Para quem não é crente, não conhece Jesus, parece uma loucura, acho que não faltou nunca no interior. E aí ontem ele veio falar comigo. Glória a Deus. E aí ele disse, eu quero esse Jesus. Ele fala, ele é mais crente que alguns de nós, mais crente que eu, a maneira como ele já fala. E aí eu perguntei para ele, tu já fez uma oração pedindo para Jesus entrar no teu coração? Jesus acho que já entrou faz horas, ele nem sabia dizer que o testemunho dele é coisa. Então vamos orar. E aí eu fui orando com ele, e ele foi enchendo os olhos d'água, e foi se alegrando, e foi recebendo essa atmosfera do céu. E aí disse, a gente se emociona nisso, né? E aí foi para casa, saltitante, né? Que nem Zaqueu, quando aceitou Jesus lá, e a vida dele foi completamente transformada. Amém, queridos? Amém, queridos? Amém. Qual é o sonho? Qual é a visão que Deus tem te dado? Talvez seja para o teu trabalho, para o teu escritório, para a fábrica onde tu trabalha, não sei. Talvez seja para aquele chefe que te persegue e que
que não gosta de ti porque tu ama Jesus. Não perde essa visão, viu? E age segundo o modelo que Deus tem para ti. Amém? Não faça coisas simplesmente porque os outros estão fazendo. Não repita modelos que não são para ti. Busca o desejo de Deus para a tua vida. Amém, querido? Se você usar outro modelo, vai faltar recurso, vai faltar alegria, vai faltar paixão, vai faltar tanta coisa. Mas se você for pelo modelo de Deus, Ele é responsável e Ele vai te suprir todas as coisas. Amém? Não faça coisas boas só por fazer, só porque todo mundo faz. Viu? Também não é para não fazer, mas não faça só porque os outros fazem, ou só porque é bom. Procure aquilo que é excelente para ti. Procure aquilo que é o fio da meada. Procure aquilo que é o centro daquilo que Deus tem, para você não ficar jogando munição fora. Amém? E a última coisa, eu acho. Hoje o horário está controladinho, aqui eu estou dentro do horário. Não faça nada para Deus esperando que Ele te abençoe por isso. Amém? Tem gente que é mais religioso, não, eu faço porque tem uma promessa na Bíblia e se eu fizer isso aqui, Deus vai me dar. Não haja segundo essa perspectiva. Amém? Não faça nada esperando que Deus te abençoe simplesmente por isso. Porque se o seu coração não estiver nisso, não toca a Deus. Amém? Que Deus olha o coração, a verdade no profundo do coração. E também, amados, porque filhos não vivem pela bênção do Pai. Amém? Filhos já têm a bênção do Pai. Simples fato de você ser filho de alguém que ama o Senhor, você também é herança do Senhor. Amém? Filhos não vivem buscando bênção, filhos vivem pelo propósito. Amém? Pelo propósito. Ele é filho, ele sabe que tem uma parte daquilo, ele não precisa lutar por isso. É natural, ele permanece ali naquela posição, naturalmente vai sobrar para ele. Amém? Que quando você tem um modelo, quando você tem uma visão, quando você tem uma palavra de Deus, aí você vai. Amém? Vai, amado. Se você tem uma visão, um modelo de Deus, uma palavra, vai. Não fica perdendo tempo, porque não vai faltar recurso. Se Deus enviou, Ele garante. Amém? Ele diz para Jeremias: eu vou contigo. Não, mas eu sou uma criança. Não diga que eu não sou uma criança, porque tu vais fazer tudo que eu te disser para fazer, tu vais fazer. Deus estava afirmando Jeremias de uma maneira linda, e Ele está falando hoje contigo. Não diga sou uma criança, não diga sou incapaz, não diga sou mudo, surdo ou gago, como Moisés disse, que Deus resolve tudo. Amém? Não é para não dizer, viu? Se você disser, Deus não tem nenhum problema. Ele estava dizendo isso para o profeta. Falou: não precisa dizer mais agora, porque eu já entendi, e tu não vai ser assim. Amém? Se você tiver um modelo, uma direção, uma palavra, não falta recurso, não falta habilidade, não falta direção. Amém? Porque Ele é o teu recurso, Ele é a tua direção, Ele é a tua garantia, como Ele disse para o profeta Jeremias. Amém? Enquanto os irmãos do louvor vão subindo para nós ministrarmos uma canção, orarmos e encerrarmos, eu vou ler novamente o trecho que eu li no início. E veio a palavra do Senhor. Aqui diz a Jeremias. E agora nós vamos colocar o nosso nome aqui. Amém? Vamos fazer isso? Estão entendendo? Então vocês repitam comigo. Assim veio a mim. Assim veio a mim. Agora diga o seu nome, eu digo o meu. Osório. Vamos de novo. Assim veio a mim, Osório, a palavra do Senhor dizendo: antes que te formasse do ventre te conheci.
para te livrar. Amém? Amém. Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Amém? Vamos ficar em pé? Você que está em casa, também feche seus olhos, viu? Vamos falar um pouquinho com o Senhor. Obrigado, Jesus. Aleluia. Obrigado por essa noite. Obrigado pela tua palavra, Senhor. E a minha oração nessa noite é que tu abra os nossos olhos para que vejamos. Aleluia. Vai dizendo para ele: abre os meus olhos, Senhor, para que eu veja o teu propósito, o teu chamado. Aleluia. Abre os meus olhos, Senhor, para que eu entenda. E obrigado, Senhor, porque nesta noite tu queres fazer conosco, como fizeste com Jeremias, como fizeste com Abraão, como fizeste com José e com tantos outros. Tu queres estender a nossa visão. Queres que entendamos, Senhor, que aquilo que tu tens para nós está muito além daquilo que o olho humano alcança. Aleluia. O que tu tens para nós, Senhor, não é simplesmente uma velhice descansada, uma aposentadoria, filhos, netos, muito mais do que isso, Senhor. Isso é bom, é maravilhoso, é perfeito. Mas Deus tem algo mais. Ele tem uma visão acima disso, sem desprezar essas coisas. Você vai continuar sendo tudo isso, mas vai entender que há um propósito maior por você ter pisado nessa terra. Há um propósito maior por fazer parte do corpo de Cristo. Há um propósito maior de ser chamado Filho de Deus. Aleluia. Te agradecemos, Senhor. Oramos por aqueles que estão em casa, para que a tua palavra toque cada coração. Aleluia. E nos ajuda, Senhor, para que possamos construir segundo o teu modelo, Senhor. Aleluia. Que estejamos dispostos a buscar isso e entender qual é o modelo que tu tens, qual é a referência que tu tens, Senhor, para que nós possamos começar a construir efetivamente aquilo que tu tens e que vai nos levar a uma dimensão maior nessa caminhada. Aleluia. Como teus filhos, Senhor, do lugar onde vivemos, do lugar onde pisamos, e como igreja, aonde transitamos, aonde habitamos, Senhor. Aleluia. Nós vamos repartindo isso. Nós vamos como sal, gerando sede nas outras vidas, como testemunho desse irmão que nós ouvimos aqui. Aleluia. Ele foi se alimentando, e que os nossos frutos ultrapassem as fronteiras dos relacionamentos, que muitos possam se alimentar e junto com o fruto recebam a semente da palavra. Aleluia. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, nós te adoramos nessa noite, Espírito Santo. Te adoramos, Deus Pai. Te adoramos, Jesus. Aleluia. Porque tu nos chamaste, preencheste o nosso coração com tantas coisas boas, Senhor. E nós nessa noite ouvimos a tua voz e queremos te servir, queremos te amar, queremos andar contigo, queremos ser relevante aonde tocamos, aonde andamos. Muito obrigado, Senhor Jesus. Vamos adorar o Senhor com uma canção. Fique mais um pouquinho. Aleluia. Salvador.
tempo atrás, antes da pandemia, a gente teve essa visão juntos e depois no domingo a gente compartilhou com a igreja e entendeu que isso é a nível de igreja. Então, Deus me lembrou disso agora e eu fiquei pensando, entendendo se a gente devia compartilhar com o pastor. E eu acho que a gente precisa se lembrar dessa visão que Deus nos deu há uns anos atrás, 2 ou 3 anos atrás. Era mais ou menos assim, me ajudem a lembrar de mais coisa. Que a gente olhava um coração, Deus mostrava um coração para mim, e esse coração, ele era como uma terra fértil, sabe a terra que ela é bem escura, quando está pronta para plantar ali e a semente semear. Era um coração que a terra era bem escura, era um coração que a terra era fértil, e era o nosso coração, e eram sementes plantadas ali, e aquelas sementes frutificavam e viravam uma árvore grande, estrondosa, e naquela árvore saíam frutos, onde as pessoas se alimentavam naquela árvore. Vocês lembram disso? Amém? Eu acho que hoje Deus quer nos lembrar que nós precisamos nos enxergar como aquelas sementes, aquele coração de terra fértil e aquelas sementes que se entregaram e que viraram frutos para que outros pudessem se alimentar. Amém? Amém? Deus fez isso com Jeremias. Ele estava afirmando: não, Jeremias, não precisa ter medo. Deus está nos lembrando como igreja que nós sim seremos essa árvore onde outros irão se alimentar da gente, amém? Mas a gente precisa ter uma postura. Deus já falou, Deus já mostrou. E agora? O que falta? Como igreja, o que falta? Amém? Vamos fechar os nossos olhos.
Receba a adoração, Senhor, receba o reconhecimento, a honra, o teu poder, a honra e glória para sempre, Senhor. Tu és o único digno. Aleluia. Tu completaste essa obra em nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, Senhor. Aleluia. Te agradecemos, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Amém, queridos? Se você começou essa caminhada, viu? Não olhe para trás. Não recue. Não se distraia, viu? Muitas coisas vão tentar te tirar. Aleluia. Não tinha como Abraão voltar lá para a cidade dele. Não fazia o menor sentido. Assim como não tem sentido nós voltarmos. Não tem nada lá atrás para nós. Tem na frente. Aleluia. Na frente dele. Não temos para onde ir. Aleluia. Se você começou essa caminhada, você não tem mais para onde ir a não ser em direção ao Senhor. Aleluia. Em direção ao Senhor. Em direção ao Senhor. Aleluia. Em direção ao Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Ora um pouquinho com o teu irmão. Chega pertinho dele. Ora um pouquinho. Fortalece a vida dele. Abençoa ele. Aleluia. Para que ele receba essa visão. Para que ele busque a visão. Viva em função da visão. Aleluia.
sentar. E antes de sair, eu queria que você ainda abraçasse alguém que de preferência você não abraçou